mais um vídeo do dossiê do Felipe. Mano, esse canal é incrível. Trump vai desligar o GPS e agora? Mano, se, tipo, eles conseguirem, se eles vão lá e tirar o GPS do Brasil, significa que a gente vai ter que aderir a alguma coisa estrangeira. Ou seja, cadê aquele papo de soberania do Brasil? Soberania de quê, irmão? A gente não tem uma tecnologia básica. A gente tem que ir atrás de outras coisas, de outros países, a gente tem que importar. A gente tem que ir lá e buscar ir atrás de parceiros, por causa que a gente não consegue fazer sozinho. Tipo, eu falo que nós, povo individual, deveria pesquisar pessoas mais capacitadas que nós pra conseguir as coisas, mas tipo, o governo é um bagulho grande, eles não estão sozinhos. Como é possível eles serem incompetentes em todos os setores possíveis? E aí, a gente vai ter que ir lá e pegar o bagulho da China, o GPS da China? E cadê aquele papo de soberania do Brasil, porra? Oi, eu sou o Felipe Xandão Caneta de cá, Donald Trump Caneta de lá, e da última trocação surgiu uma história de que o Sim. Trump poderia puxar o fio que desliga o GPS do Brasil. Já era. E aí? Já era. E pior, se eles tirar o Starlink, tirar o Starlink do Brasil. Aí muita gente que trabalha na roça vai ficar sem. E aí vai ficar sem Sim, internet. isso mesmo que Porque eles você... pegam, por causa que os caras que tem terreno, que tem terra lá, eles pegam todo o Starlink. Que é melhor, na verdade. É muito E bom. depois ele disse, tia Xanda, eu quero aprender a mamar. Mas falando Meu sério, eu raramente Deus. venho aqui falar de pauta quente, e se você me acompanha tempo bastante, já deve ter percebido que eu só venho falar da notícia da semana quando tem muita, mas muita coisa errada sendo espalhada. Porque Pois aí eu é. de fato tenho material para fazer um vídeo. Principalmente quando os maiores veículos de jornalismo estão noticiando meias informações. Ou Ou meias verdades. tem informações erradas Falsas. mesmo. Então sem muita delonga, vem comigo que eu vou te Ah, e explicar GPS não detalhadamente é um sistema, ele é uma marca, tá? por que o Donald Trump não É que pode nem a gente fala Makita, mas tipo, Makita é uma marca. interromper o GPS aqui no Brasil. GPS literalmente eles escaneiam a Terra para fazer imagens pra gente poder usar fazer triangulação de localização pra gente se orientar no mundo. São feitos com satélite. O Brasil tem satélite? Não, o Brasil sequer tem satélite, mano. Sim, o Pra, Donald pra Trump poder fazer esse bagulho por nós mesmos? pode interromper o GPS aqui no Brasil. Eu sei que pode parecer contraditório, mas é que tem dois problemas nessa frase. O primeiro é que para fazer isso não é tão simples como apertar um botão vermelho dentro do salão oval. E o segundo é que essa frase tá errada. Ela não significa o que as pessoas que estão dizendo isso acham que significa. E até mesmo Que seria tipo, então só no Brasil que vai acabar as informações de GPS as informações do GPS. jornalistas que desmentiram essa história desmentiram meio que errado. Ficou faltando umas informações cruciais. O GPS é uma marca, não Eu o tô nome falando? da tecnologia. E aí começa a maior parte dos enganos que as pessoas estão compartilhando. Então, vamos entender bem Eles vão, eles vão tipo, e GPS não é global, tá? A China, a Europa tem essa porra. como o GPS funciona. Pelo menos a parte que é relevante para você entender toda essa treta. Se você quiser saber de como ele funciona e o processo histórico que deu Não, origem, foda-se. vai sair um vídeo Faz o pra bagulho mais mim raso explicando. possível pra eu Deixa sua conseguir moedinha aprender lá no meu alguma chapéu coisa. que eu te explico tudinho. Na verdade, a tecnologia em si se chama SatNav, ou melhor, Sistema de Navegação por Satélite. Aí, ó. Quando o sistema cobre todo o planeta Terra, aí ele é o Global Navigation Satellite System, que tem a sigla em inglês GNS. Eu vou usar essa convenção a partir de agora, então vamos fazer esse combinado. Quando eu disser GNSS, eu tô falando da tecnologia de localização e navegação por satélite. Quando eu falar GPS, eu tô falando dessa tecnologia Dos Estados Unidos. usada pelos Estados Unidos com os satélites dos Estados Unidos. Perfeito, beleza? perfeito. É bom a gente esclarecer isso porque as coisas não ficam mais simples a partir daqui se você quiser entender o que de fato é o GPS. Afinal, parece até mágica quando a gente fala assim, mas basicamente são relógios voadores soltando radiação Meu Deus, que vão tirar o computadores porcento mega desse modernos transformam em rádio para dedurar onde você tá. Ou de um jeito mais técnico, cada satélite tem dentro de si um relógio atômico, ou seja, um relógio como o seu, só que ultra preciso. Em vez de um pêndulo, cristal de quartzo ou bateria do seu Cássio, ele usa literalmente
Césio. Mas Ah! calma que não é aquele Césio do desastre em Goiânia. Lá espalharam o Césio 137, um isótopo altamente ionizante que causou toda aquela tragédia que você já cansou de ouvir sobre. Os relógios recebem Césio 133, um isótopo mais estável. Tão estável que o torna previsível. Então ele usa como compasso a frequência da transição de elétrons no átomo de Césio para medir os segundos. Aliás, o mundo todo adota a medida do que é de fato um segundo assim. Só que apenas um satélite não resolve o problema, porque tudo que ele pode fazer é dizer onde ele mesmo está em relação a você. É só uma régua gigante. Então a gente precisa de mais satélites para trocar informação e corrigir os cálculos. E isso vai ser chamado de trilateração, porque precisamos de trilateração. E é importante lembrar que é trilateração e não triangulação. Não é um cálculo de ângulos, mas das distâncias. Com 2 satélites, as esferas de distância se cruzam em uma circunferência. Você identifica o que estiver em qualquer ponto desse círculo, mas ainda não tem informação de tempo. Com 3 é que nem, tipo, você consegue imaginar uma maçã inteira girando? É difícil, né? Você pode até conseguir, mas você ainda vai perder detalhes. Porque, tipo, você não consegue ver uma maçã inteira. A não ser que, sei lá, tipo... Você vai lá e corta a maçã em uns 4 pedaços. Aí você consegue ver, entre aspas, toda ela. Ah, e é claro, você tirar a casca e colocar ela lá retinha. Aí você consegue ver todos os lados de uma maçã. Mas aquilo já não é mais uma maçã. Satélites, as esferas se cruzam em 2 pontos e o receptor pode escolher o que faz sentido, geralmente na superfície da Terra, mas a compensação do relógio ainda não é resolvida, porque o tempo é relativo, lembra? É por isso que precisamos de 4 satélites. E aí pronto, agora a gente sabe não apenas onde está, mas também quando está. Afinal, não adianta eu saber a sua localização agora, onde você estava 40 minutos atrás. A partir daqui é redundância, 5 ou 6 satélites vão servir de reserva e tal, mas até 23 satélites você não tem o G do GNSS, porque para todo esse cálculo que eu te falei ser global e valer para todo o planeta Terra, de maneira segura e precisa, são necessários pelo menos 24 satélites operando. Então agora que você já entendeu como que essa tecnologia funciona no mundo, os Estados Unidos e a vamos China botar para entrar o e a Europa, grosso. Vamos entender como isso funciona aqui no Brasil, porque esses sistemas de navegação não servem apenas para o Waze do seu Uber funcionar direitinho. Na agricultura de precisão, essas informações são importantes para controlar as plantações, para saber quanto e quanto despejar defensivos agrícolas, fertilizantes e até para as colheitadeiras e tratores agirem de forma autônoma, o que em tese poderia atrapalhar a comida de chegar na sua mesa. Em grandes obras na área da mineração e da construção civil, os satélites permitem... Tem que saber quanto, tem que fazer quanto transportar, onde que vai, se tem que voltar, se houve problema no carregamento. Escavadeiras e máquinas operem com precisão milimétrica e até a meteorologia, com a técnica de reflectometria, analisa os sinais refletidos pelo solo, água e vegetação para medir umidade, detectar queimadas e monitorar o ambiente de forma remota e econômica. Resumindo, nós somos dependentes das informações que esses satélites dão. Mas se você não está impressionado ainda, deixa eu te dar um uso mais prático no dia a dia. A sincronização de tempo em bancos, redes de telecomunicações, energia e data centers. A informação do GNSS é referência para protocolos como NTP e PTP, basicamente a tecnologia que garante que os relógios dos dispositivos não estão mentindo. Sem esse referencial de tempo preciso, a infraestrutura do seu banco, da sua operadora de internet, da sua provedora de energia elétrica, os servidores dos sites que você acessa, todos ficariam vulneráveis a falhas de segurança. O que eu acho que deveria ser o bastante para abrir os olhos das pessoas de que a gente nunca poderia ficar refém de um único país. E é por isso que a gente não é. Então, assim, quais seriam as consequências reais do interrompimento do GPS aqui no Brasil? Isso, claro, se o Donald Trump conseguisse. Primeiro que para o presidente americano suspender o GPS civil sobre o Brasil. Primeiro, que lá tem algumas leis que ainda funcionam. Que, tipo, o GPS é uma marca, é uma empresa. Não sei, eu não pesquiso bastante pra saber se é estatal, mas, tipo, eles não podem interferir desse jeito. Brasil, ele não ia só puxar um fio da tomada ou apertar um botão. Tem todo um roteiro jurídico bem engessado. Primeiro, conforme a Diretiva de Política Espacial 7, emitida em 2021, que atribui autoridade sobre o GPS e serviços de posicionamento em geral, ele tem que fundamentar essa ação numa necessidade de segurança nacional. Ou seja, vai ter que explicar como o Brasil,
Logo, o Brasil é um país hostil aos Estados Unidos, algo bem diferente das alegações para as tarifas, que ele até pode, mas já deu problema legal. Depois disso, ele precisa convocar o Conselho de Segurança Nacional, que, por outra diretiva presidencial, o NSPD 39, no anexo B, exige ouvir Defesa, Transporte, Estado e a Comissão Federal de Comunicações, a FCC, sobre impactos econômicos e diplomáticos da interrupção. Pois e eu é, vou falar né? mais sobre consequências para os Estados Unidos daqui a pouco. Toda essa galera Por causa que eles vão perder a comunicação com o Brasil, vão perder os vínculos, vão perder os bagulho. Tipo, aí a gente controla basicamente o mercado de alimento de carne nos Estados Unidos. Então é meio complicado eles tomarem uma decisão dessa. Não que a gente controla, né? Mas tipo. É da JBS. JBS? Então, produziria um parecer técnico a ser votado pelo Comitê Executivo Nacional de Posicionamento, Navegação e Cronometragem Baseados no Espaço, o PNT, um colegiado que é presidido pelos vice-secretários de Defesa e Transporte. Se o comitê inteiro aprovar o interrompimento do GPS no Brasil, aí sim a Casa Branca vai expedir uma ordem presidencial mandando o 2º Esquadrão de Operações Espaciais da Força Espacial Americana iniciar o processo de interrompimento, que ainda assim pode ser atrasado ou vetado pelo Congresso. Aí sim eles puxam o fio que desliga, né, Felipe? Não, demora. Não, porque se tudo isso for aprovado, tem basicamente 2 jeitos de interromper o sinal do GPS. Mas primeiro, deixa eu falar do jeito que não dá pra fazer. Não dá pra desligar o sinal. Até porque ele tá na internet, tá na nuvem, tá no satélite. Você teria que, sei lá, destruir o satélite que chega até o Brasil? Satélites em órbita emitem sinais de rádio que podem ser captados por qualquer um, basicamente. Assim como o único jeito da FM o Dia impedir você de ouvir os novos sucessos da Perla seria impedindo todo mundo, ou seja, desligando as torres. Ou no nosso exemplo real, desligando os satélites, mas aí todo mundo perderia o GPS ao mesmo tempo, porque os Estados Unidos perderam a capacidade de degradar o sinal de GPS civil de forma global desde maio de 2000, quando o presidente Bill Clinton ordenou o fim do protocolo de disponibilidade seletiva, um comando que adicionava erros intencionais ao sinal civil. Além disso, em setembro de 2007, ficou decidido que os satélites GPS-3 não teriam mais sequer o hardware para usar esses códigos, já que o país não pretendia impedir o uso do GPS por ninguém, não tinha por que gastar dinheiro com isso, né? Ou seja, nem que o presidente quisesse, os satélites seriam capazes de interromper o sinal. Então, até porque, mesmo se tipo, eles proibirem de usar no Brasil, ou sancionasse se usasse, daria pra tipo, alguém aqui tentar hackear e conseguir acesso ao bagulho pra usar o satélite no Brasil. Então, não tem como. O jeito é só destruir os satélites e fazer uns novos. De usar o GPS. Bom, tem, como eu disse, 2 jeitos que carregam suas consequências. A primeira, mais limpa, é enviar um sinal que marca o satélite americano como não saudável toda vez que ele estiver no alcance brasileiro. Ou seja, sempre que os dispositivos brasileiros tentarem acessar a informação, não vão conseguir porque vamos reconhecer como sinal descartável. Para não travar o equipamento, os sistemas ficam obrigados a ignorar os satélites americanos. Só que tem um problema, essa tática não funciona em receptores que usam o sinal L1. Tudo que você precisa saber é que o GPS emite várias frequências e o L1 é uma delas. Essa frequência vai ser importante daqui a pouco, peraí. Porque se isso não resolver, é só aplicar o comando NavWar. Eles enviam sinais que degradam ou cortam apenas o canal civil. A primeira maneira é com jammers, ou interferência. Aquele vocês já viram, não sei se vocês já viram, mas tipo... tem uns vídeos na internet, principalmente no Instagram, que tipo, tem uns caras que pegam um aparelhozinho que tem dele, que ele vai lá e interrompe o sinal de Bluetooth. Sei lá, a maioria dos vídeos é, sei lá, dos vizinhos maldito do vizinho que vai lá e fica com o som alto. Aí vai lá e pega esse dispositivo, liga ele, aí faz as ondas de rádio do Bluetooth da caixinha não se conectarem com o do celular. Só que isso aí dá um problema, porque se chegarem, sei lá, na vizinhança, tiver um maluco que é doente do coração e o bagulho lá, o contador, o marca-passo do maluco lá para de funcionar, tecnicamente é sua culpa. Porque você tá usando esse bagulho aí. E é proibido no Brasil, mas tipo, esse negócio não deveria ser proibido
Não deveria, esse negócio é importante. Emissores em terra, no mar ou no ar que injetam ruído nas frequências e ensurdecem os nossos receptores. Basicamente, eles mandam tanto barulho pra cá que a gente não consegue separar o que é ruído e o que é sinal de verdade. Isso já foi feito antes, mas não costuma ser recomendado porque é um perigo à infraestrutura do próprio GPS. O outro jeito é o spoofing, ou falsificação, ou seja, transmissores móveis emitindo sinais de rádio falsos, mais fortes que os legítimos do GPS, fazendo o receptor acreditar em coordenadas erradas. E esse sim tem estudos que apontam como a melhor técnica de negação de sinal de baixo custo. O lance é que tanto o spoofing e jamming carregam três problemas enormes. Primeiro, pode não dá para controlar países, as ondas, então nada garante que afetaria só o Brasil. Essa degradação ia afetar um monte de gente ao redor e também quem está emitindo. Ou seja, tentando parar o GPS no Brasil, os Estados Unidos iam parar o GPS nos Estados Unidos. Segundo, que toda essa estrutura para deteriorar o sinal brasileiro não ia ser de graça, né? Estudos das próprias instituições americanas estimam que um corte seletivo no GPS de apenas 30 dias custaria bilhões de dólares. E terceiro, que eles estariam invadindo a comunicação brasileira. O satélite é deles, mas o receptor é nosso. O artigo 15 dos Regulamentos de Rádio da União Internacional de Telecomunicações proíbe qualquer interferência prejudicial nos serviços de outro país. Esse tipo de sabotagem ia gerar uma crise diplomática sem qualquer bom fruto. Mas principalmente porque desligar o GPS de um parceiro como o Brasil seria um tiro no pé dos próprios Estados Unidos. O Federal Radio Navigation Planning compromete o governo americano a manter continuidade de serviços críticos globais. Então, cortar um país sem aviso ou sem um bom motivo, tipo guerra, abriria precedentes que iam fragilizar a confiança internacional no GPS. Ia fazer os outros países ficarem com medo de perder sinal na menor instabilidade e investir nos sistemas dos outros. O próprio governo americano, através das suas forças armadas, financia os think tanks que fazem pesquisas e análises aprofundadas para orientar as políticas públicas. E em uma pesquisa de 2021 ficou demonstrado que cortar o GPS como ameaça ia apenas fragilizar o sistema. O máximo que ia acontecer é os parceiros priorizarem novos sistemas. Fora que tem um país que precisa muito do GPS funcionando no Brasil. Sabe quem? Os Estados Unidos. Os americanos têm toda uma cadeia logística que opera aqui no Brasil, de aviação executiva tipo a NetJets a plataformas de energia como a Chevron e a Exxon, ou seja, as próprias empresas americanas que operam no Brasil iam ter que procurar o serviço de outro país, tipo a China. Então assim, embora tecnicamente viável, a interrupção total do GPS no Brasil custaria caro demais em termos diplomáticos, econômicos e não seria bom para longo prazo, porque ia atrapalhar as relações diplomáticas do Brasil. Ainda vivemos em um mundo globalizado, então estratégicos. Mas tá bom, Felipe, o Laranjão é maluco e vai fazer tudo o que for preciso para desligar o GPS no Brasil. O que acontece de fato se os satélites americanos simplesmente pararem? Então, o bloqueio ou degradação do GPS no Brasil ia parar imediatamente. Equipamentos e infraestruturas dependentes exclusivamente do GPS, ou seja, praticamente nenhuma. A maior parte dos nossos telefones aqui no Brasil já rastreia simultaneamente múltiplas constelações, da China, da Rússia, da União Europeia e até dos sisteminhas que estão começando agora, tipo Índia e Japão, como eu tinha falado. Então, do seu Xiaomi de R$800 ao seu iPhone parcelado até perder de vista, o seu Waze e Google Earth nunca iam parar de funcionar. O máximo que ia acontecer é que quando o aparelho precisa encontrar o sinal pela primeira vez, demora um pouquinho. Ou seja, ligou o receptor, tá sem nenhuma informação, vai demorar uns 2 a 4 minutos. Não encontrou o GPS, precisa encontrar o sinal russo, o tempo de TTFF é cerca de 10 a 30 segundos, o máximo de interrupção que o seu celular teria. E claro, ainda tem a China e a União Europeia na fila. E eu disse, a maior parte dos celulares não dependem exclusivamente de GPS só por desencargo. Eu não conheço nenhum aparelho que dependa de GPS. Mas como também não conheço todos os modelos que existem na face da Terra, eu não vou afirmar com tanta certeza, né? Se você conhece algum, coloca aí nos comentários. Agora, na aviação, a gente teria de fato um problema relevante. Praticamente todos os voos no Brasil usam GPS. É que nem o software do WinRAR. Tipo, empresas são obrigadas a comprar o WinRAR. A gente que somos o público não consumidor,
que a gente usa o WinRAR, só que a gente não compra ele, tipo, a gente pode usar, mas a gente só vai estar divulgando mais a marca. A marca. O WinRAR, as empresas são obrigadas a comprar o WinRAR, senão eles podem levar processo por uso não autorizado, ou tipo, craqueamento de software privado. Porque eles estão usando um bagulho que é comercial, pô. Estão usando para meios comerciais, tipo empresas de jogos e essas coisas. Eles têm que comprar, eles são obrigados a comprar por o software em cada computador. A única dor de cabeça que isso daria seria a troca dos protocolos, que precisariam ser adaptados por outros satélites. Diferentemente do seu celular, os aviões precisam de certificações específicas, os pilotos precisam receber treinamento específico e etc. Certo. E a transição total para um novo sistema ia demorar por volta de 1 ano. Mas até lá, a gente não ia ficar sem voos. Enquanto isso, dá perfeitamente para se guiar usando redes VOR e DME, basicamente sinais de rádio vindos da Terra, não do satélite. Nessa transição, as rotas poderiam ficar menos diretas e o voo talvez precisasse ser mais alto. As organizações de tráfego aéreo no Brasil, inclusive, já têm planos de contingência que mandam manter esses radiofaróis justamente para esse tipo de emergência. Certo. Ou seja, a gente está preparado. Mas nem isso seria um problema, porque lembra que eu disse que existem 2 jeitos? Um deles é jamming e spoofing, que não ia dar certo. O outro é aquilo de marcar os satélites americanos como não saudáveis para os brasileiros. Só que essa técnica só funciona no GPS civil, aquele que já pode ser substituído em segundos por outro serviço. O lance é que boa parte da aviação brasileira que usa GPS, e basicamente todos os dispositivos que são assim, usa a frequência L1. Justamente a frequência que não é afetada por essa técnica. Então assim, tirando essa parte Ou mais seja, complexa vai que dar eu acabei nada. de explicar da aviação, basicamente Nunca todas aconteceu. as outras áreas que dependem de navegação por satélite já se atualizaram e recebem sinais de outros países. Dispositivos que dependem exclusivamente do GPS são raros e quase nunca em operações importantes. E no caso da aviação, não é nenhum problema de equipamento, mas das pessoas mesmo. Então, um resumo dessa história é: o Trump, nem qualquer representante da Casa Branca, disse que ia interromper o GPS. Mas se ele quisesse, ia ter uma parede de burocracia na frente dele. E se ele transpusesse essa parede, teria uma parede geopolítica e diplomática que o frearia. E se ele atravessasse, isso ia custar bilhões de dólares para os Estados Unidos. Ia enfraquecer a credibilidade de uma das maiores tecnologias que eles controlam, ia causar constrangimento com empresas americanas no Brasil, fortaleceria tecnologicamente seus maiores inimigos, que são Rússia e China, e tudo isso para no final não causar nenhum arranhão na gente. Entendeu por que a resposta para a pergunta não é tão simples? Não, o Trump não vai desligar o GPS no Brasil, porque desligar e GPS não são exatamente o que você imagina que é. E na pior das hipóteses, a gente já tem o serviço de outros para usar. E talvez esse seja o momento que você diz: ah, Felipe, como o Brasil é uma merda, a gente já deveria ter o nosso próprio GPS. Você quer mesmo saber por que o Brasil não tem o seu próprio sistema de navegação por Não, satélite? provavelmente eu vou ficar mais potente. Então se inscreve aqui no canal que você vai descobrir. No próximo vídeo eu vou te explicar todos os pontos políticos e econômicos que fizeram a gente não chegar lá ainda. Te encontro aqui. A gente nesse chegou mesmo lá horário, em muitas coisas. nesse mesmo canal. A gente se vê na próxima. Faz o L. Faz o L. Faz o L petista. Não, deixa quieto, vai.